Tiveram um tempinho para dar uma relaxadinha entre uma aula e outra. Eu já expliquei, isso é fisiológico, o cérebro precisa desse momento. Eu gosto que vocês façam assim mesmo. Entre uma aula e outra, eu gosto que vocês se levantem, que vocês conversem com os outros para espairecer, para que a gente consiga mais alguns minutos de concentração. O cérebro funciona assim, poderia ser diferente. Galerinha, pô, força, homem, dá uma força aí, me ajuda aqui, vamos empurrar aqui, né? Ô cara, dá pra fazer mais força aqui porque tu tá me ajudando? Ou o cabo de guerra, quem que nunca brincou de cabo de guerra? Os meninos, né, cara, sempre é mais comum entre os meninos ter uma brincadeira de fazer força um contra o outro para ver quem é mais forte, né? Do que com as meninas, embora certamente as meninas em algum momento da vida, né, já se pegaram fazendo força uma contra a outra aí por algum motivo. Agora tu vê que loucura! Embora a força seja algo do nosso dia a dia, é a palavra força nós usamos para conversar. Quando eu falo força aqui na física, cara, eu não quero só essa ideia intuitiva do teu coração. Eu quero que tu entenda tecnicamente o que significa força para um físico. O físico, quando fala força para ele, o que vai vir na mente dele? Então olha só, a definição ela é meio esquisita. Força é uma entidade. É do além, professor? Não, relaxa. É uma entidade que causa aceleração e deformação. Em alguns livros vai ter e ou, tá? Eu prefiro e. E deformação nos corpos. Força, só um pouquinho. Força é uma entidade que causa aceleração e deformação nos corpos. Primeiro, o que é aceleração mesmo? Variação de velocidade. Não se esqueçam, pode variar de velocidade módulo. Ela vai de 10 para 15, para 30, ou pode diminuir, ou fazer curva, hein? Fazer curva é variar o vetor de velocidade, lembra? Aceleração centrípeta, né? O volante, né? Certo? O volante, é uma forma de acelerar o carro, o volante. Então, meu querido, se o corpo estava parado e de repente teve velocidade, sofreu, então teve uma... Sem dúvida. Se o cara estava parado e de repente teve velocidade, uma entidade o acelerou. Esta entidade é chamada força. O caminhão estava lá, 90 por hora, pisou no freio, foi para 70 por hora. Teve, então uma atuou no bicho. Não. A aceleração mede a mudança da velocidade. Quem causou a aceleração foi a força. Então uma está relacionada com a outra, mas são coisas diferentes. Estou no carro, faço uma curva. Se eu fiz uma curva, eu sofri a aceleração do tipo centrípeta. Certo? Para poder fazer a curva então e sofrer a aceleração, atingiu o carro de alguma forma. No caso foi o atrito dos pneus contra o chão que empurrou o carro para dentro da curva. Só que às vezes o cara faz uma força e o cara não percebe a mudança de velocidade. Aqui é um bom exemplo, ó. Com licença, obrigado. Por exemplo, olha só, vou fazer uma força. Estava parado, continuou parado. Ah, então não aconteceu nada. Para quem olha de perto, né, fica bem claro, né, que deformou. Consegue perceber que está deformando aqui, ó? Certo? E na verdade, meus amigos, quando tu dá um peteleco no aço, tu deforma o aço. Momentaneamente os átomos foram um pouco mais para dentro e depois retornaram à posição de origem. E microscopicamente dá para detectar o peteleco no aço. Então aqui, ó, concreto, fiz assim, ó. Não deu nada, professor. É tu que pensa. Bota o microscópio eletrônico para tu ver se a minha mão não vai estar estampada ali. E meus ossos deformaram. Cada vez que eu dou uma porradinha em algum lugar, eu sofro mini fraturas nos ossos. E é por isso que na hora que ele vai recalcificar, ele vem mais grosso e mais forte. Por isso que pessoas mais velhas que treinam bastante, né, elas ficam com a ossatura muito mais densa. Elas ficam com o osso muito mais resistente do que as pessoas normais. Daí vai lá o cara, karateca durante vários anos, quebra o concreto, a galera... Mas na verdade não, foi treino. Ele sofreu muitas mini fraturas na ossatura dele. Ao
né, cicatrizar isso, aumenta a quantidade de cálcio nos ossos, os ossos ficam mais parrudos e aguenta mais porrada depois. Por isso que tem pessoas que treinam, né, e parecem sobre-humanos quando vão fazer algumas exibições desse tipo. Outra coisa também que é importante saber, que é para outra aula, quebrar 4 tijolos de concreto ou quebrar 8, a energia gasta para quebrá-los é praticamente a mesma que quebrar 1. Depois que tu quebra o primeiro, os outros meio que vão por inércia no embalo. Por isso que tu consegue aumentar, né, enormemente a quantidade de tijolos que tu quebra com um murro, sem precisar aumentar enormemente a energia disponível. Olha que loucura. Por isso que o recorde mundial, se não me engano, são 20 e poucos tijolos quebrados numa uma porrada só. Vai quebrando. Certo? Então quebrar 1 e depois quebrar 10, tu gasta praticamente a mesma energia, não é 10 vezes mais energia. O difícil é o primeiro. Então tem coisas que a física, né, faz com que o leigo olhando de fora pense que existam pessoas sobre-humanas, pessoas que, e na verdade eu acredito que é muito mais o treino, é muito mais a vida que a pessoa levou que a permitiu chegar lá. E que uma pessoa normal, treinando o equivalente, vai conseguir talvez se equiparar ao sobre-humano. Então galerinha, cuidado, hein? Deformou. Se deformou, quem é que provocou isso? Força. Força é uma entidade que deforma os objetos. E vem cá, tá parado, apliquei uma força, acelerou. Mas na hora que eu apliquei a força, tu concorda que microscopicamente é aceitável que tenha havido deformação? Por isso que eu gosto de usar o E. Sempre vai ter embutida uma deformaçãozinha, mesmo que momentânea. Certo? Então tu vê, não precisas agora exigir das pessoas do dia a dia que elas tenham esse conceito de força técnico que agora tu tem, certo? Podes continuar falando para as pessoas, amigo, me dá uma força aqui, né? E estás usando isso com uma conotação, às vezes nem de fazer força, né? Pode ser só de raciocinar, me dá uma força aqui nesse problema, o cara não vai fazer força nenhuma, ele só vai raciocinar, mas tu usou força com uma conotação diferente, né? Certo? Aqui na física não. Força tem que causar aceleração e deformação nos objetos, nos corpos. A parede não vai se mexer, não vai ter aceleração, vai ter a deformação, como falou. É uma força? É uma força. E outra, cara, microscopicamente acelerou. Se deformou, a parede, microscopicamente aqueles átomos estavam parados e depois da pancada eles oscilaram. Certo? Então daria para calcular a aceleração daqueles átomos da parede. Olha só. Então, na verdade, se houve deformação, para um objeto deformar, ele tinha que estar numa posição e tinha que modificar a posição dele, mesmo que depois ele retorne. Então houve uma aceleração microscópica ali nos átomos. Beleza? Então tu vê, essas duas coisas estão sempre embutidas, a deformação e a aceleração. Desculpa, demora. Toda força necessariamente gera deformação. Tem que gerar, senão não é força. Tem que gerar alguma coisa. E o problema é que esses olhos não são bons de perceber a deformação. Certo? Tanto que agora o meu olho está pulsando junto com o meu coração e eu nem percebo isso. Eu só consigo perceber o meu olho pulsando com o meu coração quando eu fiz um exercício muito grande e paro. Aí eu consigo ver no meu olhar, meu coração pulsando junto, né? Então tu vê, cara, a gente olha para o mundo, acha que não está deformando quando eu piso. Mas os átomos do chão estão sofrendo pequenas deformações à medida que eu piso no chão. Por incrível que pareça. Tu deu pra aquela coisa no juiz, ele bateu na porta, certo? Tem como calcular a força que ele bateu na porta? Mole. E outra, tipo, eu tô no carro, eu bati na parede ou qualquer coisa, tinha 2 pessoas comigo. As 2 pessoas têm como calcular o impacto que elas sofreram? Sim, sim. Nós vamos aprender a calcular esse impacto na parte da teoria do impulso e quantidade de movimento. É mais pro final do ano. Mas nós aprenderemos a fazer esses cálculos, Bateu o cara. carro e bateu... Sim, sim. Bateu o carro e tu no airbag. Bateu no airbag. Qual é a força que o airbag fez em ti? Qual é a pressão que o airbag fez em ti? Isso tudo dá pra calcular, cara. Muito legal, né? Perito de trânsito precisa saber fazer esses cálculos, né? Alguém fazer uma colocaçãozinha aqui. Não, é vaidoso falar que causa aceleração ou deformação é errado. Eu acho errado, porque quando eles falam ou, eles estão desprezando as deformações atômicas. Eu acho que, por mais que a gente não veja, é possível falar sobre elas, né? Então, o correto, ao meu ponto de vista, era o E. O E é muito mais correto do que ou. Tu andando causa deformação no pé. No pé, no tênis e no piso onde eu piso. Com certeza. E mais legal, cara, escuta o que eu tô te falando. Tem a ver com aquilo que tu colocou, né? Nós vamos aprender que existe uma coisa na natureza chamada quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento se conserva. Quer dizer que eu estou parado agora. E de repente eu começo a me movimentar.
Então eu não tinha quantidade de movimento e agora eu tenho. Mas já que a quantidade de movimento se conserva na natureza, eu tive que usar algum corpo para poder, né? Eu tive que empurrar alguém para trás para poder ir para frente. E adivinha quem é que eu empurrei para trás quando eu vou para frente? No chão. É o chão, que está grudado aonde? Né, no planeta Terra. Então, quando eu caminho para frente, eu coloco o planeta Terra um pouco para trás. Daria até para calcular o quão para trás o planeta Terra foi quando eu comecei a caminhar. E o leigo, ele acha que isso é idiotice, mas quem é físico sabe que isso é mais pura verdade. A sorte, cara, é que quando eu paro, eu desfaço o que eu fiz no começo. Olha que loucura. Só para ter uma noção, lembra do tsunami? Que matou 300 mil? É, o tsunami, aquele que matou 300 mil pessoas. É, na Malásia lá, né? Certo? Beleza? Vocês sabiam, né? Matou 300 mil. 2, 3 meses depois, os pescadores iam pegar o peixe lá na rede, tinha corpos vindo juntos. Foi isso que aconteceu. A deformação, a Terra sofreu uma deformação internamente. A Terra aumentou no Equador, cerca de 3 centímetros a Terra ficou mais gordinha no Equador. Deu uma deformação no planeta. Beleza? O planeta tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Ele deu uma engordadinha de 3 centímetros. Certo? Internamente, tu vê, né? Internamente, a crosta terrestre ela é móvel, né? E tem um núcleo liquefeito, né? De ferro, chumbo, níquel. Então o planeta Terra ele é instável. A crosta se mexe o tempo inteiro. Lembra a deriva continental? Vocês aprenderam geografia? Lembra que a África já foi grudada no resto do mundo e que o mundo inteiro foi uma Pangeia, um único continente? Ou seja, eu fico com a minha mãe, né? Eu tava do terremoto, não sei aonde. Eu falo para ela assim, mãe, esqueceu que existe a deriva continental? O normal é isso, o normal é que muitos vulcões ainda explodam, que muitos terremotos aconteçam, muita coisa vai acontecer. Nós estamos vivendo numa época de paz geológica. Agradeça a Deus, né, cara? Porque tá se mexendo agora aqui embaixo. É que a gente não percebe. Tá beleza? A deriva continental existe, dá para medir quantos centímetros por ano, quantos milímetros por ano esta terra debaixo do pé de vocês está se mexendo. Isso é muito legal, né? Então nessa instabilidade aí começa a gerar tensões, de repente escapa e dá uma deslizada maior. Foi assim que deu um terremoto no fundo do oceano, gerando aquele tsunami bizarro que vocês têm imagens no YouTube para ver. Bom, mas eu te pergunto, quando uma bailarina vai dar um plié, eu sou bom de balé, quando ela vai dar o plié, tu percebe que ela começa com os braços abertos e depois fecha os braços? Olha que diferença absurda. Manti os braços abertos, beleza? Agora eu vou fechar os braços. Olha só o que vai acontecer. Vai aumentar. Tu viu que grosseria que ficou? Só de eu me encolher, comecei a girar. Peraí, então se eu estou girando e abro os braços, diminui a rotação. Eu acabei de falar que com o tsunami a Terra aumentou cerca de 3 centímetros no Equador, fazendo com que os dias ficassem mais longos. Desde que ocorreu o tsunami, os dias ficaram mais longos. Ficaram 0,0002 segundos mais longos. Os relógios atômicos dos satélites mediram isso. E tu vê que loucura, isso aconteceu há muito pouco tempo atrás, se vocês não forem informados disso, que é uma coisa de física muito bonita de saber, né? A professora, a coordenadora do ensino fundamental, que vocês conhecem bem, a Luciane, ela estava me comentando hoje. Ô professor, um amigo meu me comentou que com a usina de Três Gargantas lá da China, que é uma das maiores do mundo, quando eles botaram ela para funcionar, o desvio do fluxo do rio foi tanto que mudou um pouquinho o eixo de rotação da Terra. Exato. Na verdade, quando uma grande explosão é feita na Terra, ou quando um grande deslocamento de massa acontece na Terra, a Terra sofre as consequências dessa movimentação. Só que isso não influencia na vida das pessoas, tá? Não vai mudar o clima no planeta por causa da usina de Três Gargantas da China, certo? E aí tem gente que acha que esses fenômenos de mudança da duração do dia, de 0,000 alguma coisa, é por isso que a gente tem a sensação, nossa, como passou rápido o dia hoje. Nada a ver. Nada a ver. Tá? Quer fazer o dia passar rápido? Bota teu cérebro funcionar. Quando teu cérebro está funcionando em alguma coisa, ele esquece da passagem do tempo. Aí tu, já acabou. Por que tu acha que na internet de repente está espaqueirando lá? Já é 3 da manhã. É porque tu não estava acompanhando a passagem do tempo. Agora fica um dia sem fazer nada, mas não pode nem ler, nem jogar. Só tu e tu. Tu contigo mesmo. Tu vai ver que cada hora vai demorar 5 anos para passar. Porra, que merda, não posso fazer nada, só tá eu e eu mesmo hoje.
Então, cuidado, a passagem do tempo mais rápido ou mais devagar é algo que tem um efeito psicológico. Não tem a ver com a prática, até porque eu acabei de falar que essas alterações que ocorrem na duração dos dias são diminutas, certo? Mas bacana saber disso, né, cara? Eu, quando fiquei sabendo dessa história, eu demorei a acreditar. Sorte que eu tinha uma formação de física que me permitiu pensar e verificar, óbvio que isso vai acontecer. Quer fazer uma colocaçãozinha? Mas assim, você pegar a força, toda força precisa ter um referencial para indicar, tipo, eu tô parado, mas em relação ao sol eu tô me movendo. Mesmo, tipo, então, por exemplo, quem estava aí falando, eu tô parado, mas depois começo a acelerar. No momento que você está parado, você está em movimento em relação ao sol. Você está criando uma força em relação ao sol. Né? Ou seja, tu em relação ao Sol está fazendo uma curva, Sim, claro. certo? Então o Sol tem que exercer uma força. O Sol atrai a Terra, te atrai também. A Terra como um todo está sofrendo a força da atração gravitacional. Nada demais. Olhando deste referencial, nós não percebemos essa força. Porque a força com que o Sol me atrai é muito menor do que a Terra me atrai, já que eu estou próximo da Terra. Mas não quer dizer que não exista. Beleza? Mas tu tem razão que tu falou. Às vezes, dependendo do referencial, fica difícil distinguir a existência dessa força. Perfeito o que tu falou. Sofre deformação com a gravidade. Sim. A gente mede essas deformações quando a gente bota o astronauta numa região de um pouco menos aceleração da gravidade. Dá pra perceber a pressão sanguínea muda, as dimensões do corpo mudam. Sim, então a gravidade deforma, porque a gravidade faz força. Como deforma. Uma curiosidade, tipo, falaram pra mim que a Lua influencia em onda. Daí explicaram um negócio que eu não entendi direito. É que a Lua tem a sua própria massa. Daí ela atrai a Terra também. Mas só que a massa da Terra é maior. Daí ela atrai mais e fica na mesma coisa. Não, aí é que tá aí, a pessoa que te falou isso violou a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton que nós aprenderemos na próxima aula, diz que para toda ação existe uma reação de mesmo valor. Então a força com que a Terra atrai a Lua é obrigatoriamente a mesma força com que a Lua atrai a Terra. A força com que a Terra me atrai é idêntica à força com que eu atraio a Terra. Beleza? O fato de a Lua influenciar nas ondas, nas marés, nas plantações, é porque massa atrai massa. É por isso que ela, ao atrair as águas do oceano, deforma a curvatura do oceano, fazendo com que a maré fique mais alta. Então, aqui está a Terra, vamos supor, certo? Aqui está a Terra, a Lua está aqui. Então, o mar vai ficar maré mais alta aqui e lá. É como se desse uma achatada nas águas do oceano. Porém, muito mais que a Lua, o Sol. O Sol é muito mais poderoso. É por isso que as marés, né, a gente pode detectar pelo relógio. Se falaram, olha, vai ter maré alta tal hora, 6 horas depois vai ser maré baixa. Certo? Então as marés são influenciadas pela presença do Sol e da Lua. E quando acontece um alinhamento adequado entre Sol, Terra e Lua, dá a maré mais alta e a maré mais baixa do ano, que tem dia programado para acontecer. E o planeta também então ajuda? Sim. É a posição do Sol, Terra e Lua que define a maré. Porque massa, só a gravidade que está influenciando na brincadeira. Vamos lá atrás um pouquinho, já te libero também, pergunta para falar. Por que a Terra não vem pra gente? Tipo, se eu pular, eu vou voltar pra Terra e a Terra não vai vir pra mim. Vai. Por causa da inércia da Não, Terra. ela vai vir pra ti. Sim, mas muito pouquinho, Sim, eu vou sim. muito mais que ela. Claro. Porque quanto mais massa tu tem, mais difícil é mudar a tua velocidade. Certo? Como a força é igual, acabei de falar que eu atraio a Terra com a mesma força que ela me atrai, né? Certo? Então, daria para calcular o saculejar da Terra. Esse saculejar vai ser 0,0000, vão ter mais de 30 zeros. Certo? Para a gente medir em metros o quanto a Terra saculeja quando eu, Otávio, pulo. Beleza? E faz todo sentido, né? Porque quando eu aplico a mesma força, quando eu aplico a mesma força em objetos distintos, vou tentar dar o meu maior peteleco no giz e no apagador. Vocês conseguem perceber que o apagador acelerou menos? Porque ele tem mais? Perfeito. Então a tua colocação foi perfeita. Show de bola. Só deixa eu ir para ali antes de voltar para cá. No ano passado eu estava falando de atração de corpos, né? Daí me deu uma pergunta, só que tinha acabado a aula. Com o Big Bang as terras estão se espalhando, certo? Daqui a milhares de anos, elas vão parar. Elas vão começar a se juntar de novo. Cara, essa é uma das grandes questões da astronomia atual. Depois do Big Bang, quando a massa começou a se espalhar, massa já atraía massa. Então a atração gravitacional tinha a tendência de fazer o Big Bang se desfazer.
Aí a pergunta é, será que a gravidade vai ser suficientemente forte para fazer essa massa parar de se expandir e voltar a se contrair? Ou será que a explosão vai ser tão imensa e a inércia vai ser tamanha que em vez de uma hora parar, as distâncias vão ser tão grandes no momento em que começar a parar, que a gravidade já vai ser tão pequena, já que a gravidade depende da distância, que já não vai dar mais tempo da gravidade vencer isso e o universo vai continuar em expansão para sempre. Essa é uma das grandes questões. Ao que tudo indica, a gravidade vai perder a brincadeira para a explosão e não vai dar mais de atrair tudo, então no final do universo, o universo vai ser frio, muito maior do que é, e não vai dar mais de ver as estrelas no céu de tão distantes que elas estarão. Mas essa foi uma questão, antigamente nós não tínhamos certeza se ia haver uma contração ou se ia continuar uma expansão. Ao que tudo indica, a expansão vai continuar. Então a gravidade não vai ter força para desfazer o Big Bang. Legal a tua pergunta, garoto? Ali, já libero para lá. Por exemplo, se a gente pegar e ficar no quarto fechado, não tem vento, não tem nada. Tu pega e põe um balão de gás hélio, por que ele, em vez de descer, ele sobe? O hélio, isso é densidade, ano que vem nós vamos falar sobre isso, tá? O hélio ele é menos denso que o ar atmosférico. Tu concorda que o óleo... Ah, não, mas tudo, tu pega tudo e dá uma densidade menor, pega a massa do balão, a massa do hélio, divide pelo volume da estrutura toda, dá uma densidade menor que a do ar. Como é que um navio de aço flutua na água, se o aço afunda? Porque se tu pegar se tu pegar o navio todo, aço, carga e ar dentro do navio, e dividir pelo volume do navio, vai dar menos que 1 kg por litro. E a água tem 1 kg por litro. Qualquer coisa que tenha menos que 1 kg por litro e bota na água, flutua. Qualquer coisa que tenha mais de 1 kg por litro, afunda. Então aquele navio de aço tem uma densidade menor que a da água. É questão de densidade. Bonita a tua pergunta. Por que a Lua não cai na Terra feito meteoro? Pois então, bonito. Olha só, essa pergunta ela é facilmente respondida por uma análise muito simples, como essa. Ó. Isso que eu vou fazer, e que eu já fiz algumas vezes, e demora para o cara entender isso, nenhum professor me contou. Um dia eu que percebi, caramba, eu estava dando aula, eu acho que eu percebi. Olha isso, olha isso. Fez uma curva, não fez? Tu viu que fez uma curva? Eu vou aumentar a velocidade. O que aconteceu com a curva? Ficou com um raio maior ou raio menor? Tu viu que foi mais abertona a curva? Vamos aumentar um pouco mais a velocidade. Fez uma curva, mas já estava bem mais retinha, concorda comigo? Se tu for criativo, cara, se eu pegasse a porcaria desse giz e jogasse com tamanha força que ele fosse fazer uma curva tão grande quanto o raio da Terra, esse giz não ia mais bater no chão. Porque ele ia começar a cair, na hora que ele ia bater no chão já ia ter a curvatura da Terra. É isso, calma. É isso que é entrar em órbita. Entrar em órbita é cair para sempre. Se a velocidade do lançamento for absurdamente grande, a curva vai ser tão maior que o raio da Terra que vai se afastar da Terra para sempre. Então tu vê, quando um corpo do tamanho de Marte bateu na Terra há uns 4 bilhões de anos atrás, para gerar a nossa Lua, essa pancada foi tamanha que fez com que o resto da pancada ficasse orbitando próximo da Terra. Se a pancada fosse muito mais forte ou de lasquinha, a Lua não teria se prendido na Terra, teria se desprendido, certo? Se a pancada fosse mais fraca, a Lua começaria a rodopiar em torno da Terra e cairia na Terra, se aglomerando a ela. Então foi sorte, cara, o choque que gerou a Lua, certo? Contra a Terra inicial, primordial, foi de tal forma que fez a Lua ficar próxima, orbitando a Terra, com nem tanta velocidade para escapar, nem tão baixa velocidade para cair na Terra. É isso. Mas a força gravitacional não vai diminuir a velocidade da inércia? Não, porque a força gravitacional é perpendicular à velocidade, ela faz papel de força centrípeta. Ela só altera a direção da velocidade, ela não altera grandemente o módulo da velocidade. Olha como está tudo linkado com o que nós estamos estudando, né? Mas é isso aí, o leigo ele tem essa dificuldade de perceber, né? Pô, tá atraindo, deve atrair, caiu uma na outra, né? Mas é o equilíbrio entre a inércia e a atração gravitacional. Só deixa eu completar um detalhezinho, já vou liberar para mais perguntas. Olha só, galerinha. Tu vê, né, cara, uma discussão rápida sobre força gerou tantas inquietudes. Isso é um bom sinal, estou muito feliz com a colocação da galera. Só pra gente finalizar um bate-papo aqui, ó. Classificação das forças. Ou ela é de contato, ou ela é de campo. O que é força de contato, galera? É aquela que tem que encostar para existir. Como, por exemplo, eu esmurrando o quadro. Teve que haver contato entre eu e o quadro para acontecer, né? Tipo
Atrito. Atrito é uma força de contato. Se eu não encostasse o meu pé no chão, né, eu não teria o atrito. O próprio atrito contra o ar. Se o ar não batesse no meu corpo, ó, não existiria essa força de atrito. Mas existem forças que atuam à distância. Essas forças que atuam sem encostar são chamadas de força de campo. O amigo já deu um exemplo, o ímã. O ímã puxa o outro sem encostar. É uma força de campo. Que tipo de campo? Magnético. Essa é outra, ó. A Terra não encostou no giz, mas puxou. É uma força de campo gravitacional. Oh, yeah. E os opostos? Cargas elétricas, né? Pega uma positiva e outra negativa. Mesmo sem encostar uma na outra, se atraem. É força de campo. Campo elétrico. Então, campo gravi e são os 3 tipos de campo que nós começamos a estudar. Quando tu for aprender um pouco mais de física, tu vai aprender que tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Outras 2 forças de campo que atuam no núcleo dos átomos. Mas nós não vamos bater papo sobre elas inicialmente. Só o campo gravitacional, campo magnético e campo elétrico. Forças que existem mesmo sem um objeto encostar no outro. Muito doido, né? Muito obrigado pela atenção. Fica à vontade, meu amor. Você disse que a Lua bateu na Terra. Não. Um corpo do tamanho de Marte bateu na Terra para gerar a Lua. Sim, mas e por que a Terra está orbitando o Sol? O Sol é gasoso, não é? Sim. Massa atrai massa. Ela tem Mudou. Quando isso aconteceu, não foi uma batida em cheio, tá? Senão realmente tiraria a Terra da sua órbita. Bateu meio de lascão, a ponto dela se dividir em 2 corpos e um começar a orbitar o outro. E isso alterou drasticamente, esse evento alterou drasticamente a órbita original da Terra. Alterou drasticamente. E tu vê que loucura, né? Hoje nós conseguimos detectar isso de maneira absolutamente precisa. Foram vários os indícios. Não, o Sol está aqui orbitando, certo? Aí quando chegou um outro corpo, bateu aqui, alterou a rotação desses corpos, continuaram orbitando a Terra. E o fato do Sol ser gasoso não significa nada, ele é supermassivo. Ele tem uma massa de milhões de terras, então, apesar de ser de gás, ele atrai com grande força. Certo? Bonitas suas perguntas, legal.